quer mudar o Brasil, tem que mudar o Congresso Nacional. Acho que vocês sabem bastante bem por que eu estou falando isso. Quero cumprimentar o Rodrigo Minotto, meu companheiro deputado estadual, que também orgulha o nosso partido aqui em Santa Catarina, ao meu amigo reitor em exercício, vice-reitor da Universidade Fronteira Sul. Muito obrigado, Antônio, por mais uma vez nos encontrarmos, e cumprimentar a todos e a todas na pessoa do vereador Lenoir, presidente da Câmara de Xanxerê. Uma alegria, meu companheiro, sua presença aqui, e nele cumprimento também os companheiros, os camaradas do PCdoB, que eu encontrei aqui também. Eu estou encarregado de tentar preparar uma boa noite de sono para vocês, conversar um pouco sobre Projeto Nacional de Desenvolvimento e para a gente tentar responder duas perguntas que eu acredito organizariam melhor esse momento de grave perplexidade que as maiorias brasileiras estamos experimentando. A política está falhando de um jeito muito grave e esta falha, com esses componentes escandalosos de corrupção, de ladroeira, de privilégios, de incapacidade de responder aos dramas da comunidade, seja na violência que escapou de qualquer controle, seja na saúde pública que insulta as pessoas que precisam, especialmente, de uma rede de emergência. Enfim, por qualquer ângulo que a gente queira considerar, a política brasileira está falhando gravemente. E esta falha não é boa, conselheira. Ela acaba produzindo atitudes simplificadoras, grosseiras, superficiais, e o problema brasileiro exige uma reflexão, pede um diálogo. Não é mais razoável que o Brasil permaneça por uma manipulação de uma certa elite, dividido entre coxinhas e mortadelas. O Brasil não cabe nessa miudice. O Brasil é muito mais complexo, muito mais difícil, potencialmente muito mais generosamente maravilhoso do que essa redução mesquinha que ultimamente tem apartado os brasileiros em ódios e paixões oferece. Não existe essa ideia de pegar um país complicado e diferente como o Brasil nessa miudice. E o meu papel, enquanto não começa a barulheira da campanha, os jingles, o foguetório, é discutir que nós precisamos entender e tentar responder e impor ao debate brasileiro. Por isso a minha predileção por circular nas universidades, circular no meio do pequeno e médio empresário, circular entre as lideranças dos trabalhadores, dos cientistas, dos artistas, porque nós precisamos criar uma corrente de opinião. Duas perguntas o Brasil precisa tentar responder e ninguém é capaz de respondê-las sozinho. É preciso que haja um generoso e aberto debate entre olhares diferentes, ideologias distintas, modos de compreensão ideológica e de economia política diferentes. Só esse debate vai nos permitir sair de um processo eleitoral em que aquele que for vitorioso leva as boas ideias para tentar praticar e o derrotado cumprimenta, deseja sorte ao vitorioso e se põe a fazer o exercício democrático essencial de fazer a fiscalização, a cobrança, e não esse processo de destruição em que o Brasil, na democracia, elege 4 presidentes, 2 foram derrubados. Nenhum país aguenta, nenhuma política industrial de comércio exterior, nenhuma política educacional, nenhuma política de ciência e tecnologia aguenta uma ruptura desta proporção. Metade dos presidentes que o Brasil elegeu na democracia foram derrubados. E derrubados na esteira de crises absolutamente graves, monstruosas, como as sequelas desta última que nós estamos vivenciando hoje. Parece um ponto de partida razoável, embora respeite quem pensa diferente, afirmar que as coisas não estão dando certo no Brasil. As coisas estão muito erradas no nosso país, estão estruturalmente erradas. Não é um problema de Chico, de culpa de Manuel ou culpa de Maria. Se fosse assim era mais fácil. As coisas estão modelarmente erradas. Nós estamos tangendo estrategicamente o Brasil, a nossa elite dirigente, de uma forma equivocada, para ficar numa palavra moderada. Dou-lhes alguns números, nos quais eu me refugio para assentar essa minha percepção e protegê-la de preconceitos, paixões e ódios. Primeiro, o Brasil, nesse instante, pela primeira vez na história, passou a quantidade de trabalhadores na informalidade da quantidade de trabalhadores protegidos pela legislação previdenciária, trabalhista, etc. São 34.700.000 brasileiros empurrados por biscate, evadidos de qualquer contribuição à contribuição previdenciária, por exemplo, e desprotegidos absolutamente
em relação ao futuro, contra 33 milhões e 200 mil brasileiros que ainda têm a condição de trabalhar. O Brasil está com absolutos 12 milhões e 300 mil pessoas desempregadas, abertamente desempregadas. O Brasil anotou no ano passado 64.700 homicídios. Gente querida, o número não pode ser gelado. 64 mil pessoas foram assassinadas no Brasil. São 64 mil mães que perderam seus filhos, 64 mil pais que perderam seus filhos, 64 mil esposas ou maridos que perderam seus parceiros. E não é possível que a gente não perceba que isto é um número absolutamente indicativo do colapso do Estado Democrático de Direito e da autoridade do Estado de Direito Democrático de Direito no Brasil. Estou aqui em alguns números, mas podia avançar para outros mais, mas eu queria só afirmar, para argumentar, introduzir na nossa reflexão de hoje, que as coisas estão erradas no Brasil, olhando hoje. Se nós desfocarmos do hoje, como os cientistas devem fazer, tomar uma certa distância do objeto observado e olharmos no refúgio da história, também por aí nós vamos perceber que tem uma coisa estruturalmente errada no nosso país. E eu lhes digo, em 1980, tenho repetido por onde ando, em 1980 o Brasil tirava 1/3 da sua riqueza de uma moderna indústria. Por que esse argumento é relevante? Porque é a indústria que paga os melhores salários, é a indústria que recolhe o maior volume de impostos, é a indústria que compensa as deficiências que o país tem nas trocas internacionais, porque a gente precisa importar coisa que a gente não sabe fazer, e a indústria que consegue o dinheiro para pagar essa conta exportando valor agregado. Pois bem, em 1980 o Brasil tirava 1/3 da sua riqueza da indústria. Hoje nós tiramos menos de 10% da nossa riqueza da indústria nacional brasileira. Em 1980 a produção industrial do Brasil era a soma da produção industrial da China, mais a produção da Coreia do Sul, mais a Malásia, mais Singapura, mais o Vietnã, que são chamados tigres asiáticos. Ou seja, a produção industrial brasileira ontem, em 1980, era a soma da produção desses países todos e ainda sobrava um tanto. Hoje o Brasil tem um produto industrial inferior a 1/6 do que a China sozinha produz, a 1/4 do que a Coreia do Sul sozinha produz. Ou seja, por aqui também nós vamos começando a perceber, já no refúgio da história, que estrategicamente o Brasil está posicionado de forma errada no desafio do desenvolvimento. E o que aconteceu de 80 para cá? E depois explicar por que isso refere-se a 80. Acontece que de 80 para cá, o Brasil está crescendo minúsculos 2% ao ano a sua riqueza, com grande descontinuidade. Por exemplo, nos últimos 3 anos, o Brasil retrocedeu quase 10% do seu produto. Nós estamos hoje no nível econômico que tínhamos em 2008. 10 anos depois, nós retrocedemos ao nível de produção de riqueza que tínhamos em 2008. Então, caiu quase 10 pontos, esse ano cresce uns 2, mas é mal comparando, como se você tivesse sido empurrado escada abaixo 50 degraus e agora você vai subir 3 degraus de volta. Não deixa de ser boa notícia de que você não está mais caindo, bateu no fundo do poço e tem 3 degraus de volta, mas tem 47 degraus para a gente voltar ao que já fomos. E por que isso é trágico, do ponto de vista popular, para a gente não fazer aqui uma conversa de economês e de coisas que o nosso povo não pode dominar, embora o auditório aqui seja muito qualificado. É que da mesma época que o Brasil cresce 2% ao ano em média, nós estamos crescendo a população a uma razão de 1,7% ao ano. Ou seja, a riqueza cresce 2% e a população cresce quase os mesmos 2%. Ou seja, a riqueza por cabeça, praticamente nós desde 80 estamos parados. Isso significa o seguinte: 2 milhões, em números redondos, de rapazes e moças por ano chegam ao mercado de trabalho, querendo empreender, querendo uma oportunidade de trabalhar, libertar os pais do sacrifício, ter o seu próprio dinheirinho para pagar a sua própria conta, e o país está batendo a porta do rosto desses milhões de garotos, rapazes e moças, muito bem formados, alguns deles,
porque a economia não gera os crescimentos, as oportunidades, em média, que nós precisamos. E aí é um êxodo em que os melhores cérebros hoje têm o sonho de ir embora do Brasil. Então você tem brasileiros numa diáspora espalhada pelo planeta inteiro. Eu tenho visitado as universidades do estrangeiro, sou professor e sou convidado, etc, etc. E onde eu vou, encontro brasileiros da melhor qualidade, gente nova como vocês, que não tem oportunidade do Brasil, está fora do país, doido para voltar e não encontra oportunidade. O que aconteceu com o nosso país? Por que eu refiro 1980? E aí eu afirmo que o que está acontecendo, para a gente discutir, não é propriamente consequência fatalista do acaso. Não é um acidente. Não é que a gente tem uma classe política muito ruim, até esse nome classe política já é em si muito errado. Não é? Na democracia não deveria existir classe política. Não é bem assim. Nós temos sido muito mal servidos, eu estou de acordo. Por média, temos sido muito mal servidos, e a ameaça para o futuro talvez ainda possa piorar se a gente não abrir o olho e tomar muito cuidado com certas opções que se apresentam para substituir a política viciada, antiga, atrasada do Brasil. Mas eu quero crer que esse mal servir acontece dentro de uma questão que é de modelo, que é estrutural, porque a história se constrói não é por indivíduos, é pelos coletivos, é pelos valores. Repare bem, e é muito bom para mim refletir isso perante jovens, diante de jovens que estão desencantados, com razão, né? Descrentes, com muita razão, estão revoltados, com mais razão ainda, mas eu gosto de recuperar a própria história brasileira, porque diz de nós mesmos. Então repare bem, eu acho que o que está acontecendo com o Brasil é consequência do colapso do modelo econômico que nós tivemos, de algumas contradições imprevisíveis deste modelo e da nossa incapacidade de substituir esse velho modelo que nós tivemos no passado e que morreu. Aí, se vocês tiverem um pouquinho de paciência, eu avisei que ia preparar uma boa noite de sono, eu faço um pedido para a gente agora sair do ano 80 e voltar lá para 1945. O que é 45? É uma mudança de era na humanidade. Acaba a Segunda Guerra Mundial. E o mundo inteiro dá uma olhada a uma ruptura, as histórias nacionais todas são alteradas por esta data importante em que os valores liberais, democráticos, venceram o nazismo, o fascismo, a intolerância, a xenofobia, o genocídio, como a gente sabe aqui. Pois bem, como? Não, pensei que era uma parte. Então, em 1945, veja o quanto extraordinária é essa lembrança do nosso país. Em 1945, 80%, ou seja, 8 de cada 10 brasileiros, moravam no campo. Apenas 2 de cada 10 moravam nas cidades. E a nossa economia, extensamente, do Nordeste, do Norte ao Sul, era uma economia assentada na produção rural de subsistência. Ou seja, o nosso povo vivia plantando para comer. Os excedentes eram extraídos por um baronato assentado no latifúndio, egresso do escravismo, e que tinha substituído a mão de obra escrava por uma mão de obra meio desesperada que nós recebemos em grandes levas de imigrantes, italianos, japoneses, alemães, eslavos, russos, expulsos dos seus lugares pela violência e a convulsão da guerra. E o Brasil, então, tirava seus excedentes econômicos na monocultura da cana-de-açúcar lá para cima, da nossa geografia, e do café aqui para baixo. Rapidamente, as pinceladas, é claro que você tinha uma mineração nas Minas Gerais, você tinha um gado no Rio Grande do Sul, mas, basicamente, os excedentes relevantes eram extraídos na monocultura do café e da cana-de-açúcar. Isto era o Brasil, em rapidíssimas pinceladas, de anteontem. Porque a nação conta-se os séculos a sua história. Nós estamos falando de metade do século XX, o Brasil era isto. E ali naquela data, a elite brasileira do tempo, revolucionária, resolveu mudar essa realidade brasileira. E resolveu fazê-lo inspirada no ideário, por isso que a gente estudar as coisas tem relevância, não deixar os políticos simplificar o discurso, a lambança. Isso tudo é muito simpático, mas a gente tem que tomar cuidado, botar o pé atrás e refletir um pouco mais complexamente pelos ângulos todos que as questões importam. Na época, nós tínhamos um ideário de economia política que tentava achar um caminho de conciliação entre
a confrontação do comunismo, da União Soviética, e o liberalismo do capitalismo do laissez-faire, que tinha sido vitorioso com o epicentro dos Estados Unidos. Então, criou-se, inspirado por um grande intelectual inglês, a ideia keynesiana, não é, de que a economia boa, aquela que funciona mesmo, é uma que aproveita as virtudes da iniciativa privada, do mercado, mas associa os estados nacionais a esse empreendedorismo privado, primeiro para corrigir suas distorções de concentração de renda, de instabilidade, de rupturas, e segundo, para salvar o próprio capitalismo e a iniciativa privada de crises cíclicas. Então já havia essa teoria, Lord Keynes, mas os americanos, com o presidente Roosevelt, experimentaram na prática a primeira vez esse jeito de organizar as coisas, enfrentando a gravíssima crise, a mais aguda crise da história do capitalismo até 2008, que foi a Grande Depressão de 29, que quebrou a Bolsa de Valores dos Estados Unidos. E aí entrou o presidente Roosevelt, inspirado nessas ideias, e criou um negócio que vale a pena para quem for mais curioso, procurar ler um pouco, nem que seja o resumo que tem no Google, que é o New Deal, em tradução livre, Novo Acordo, Novo Entendimento. Então, basicamente, o que era o New Deal? Quebrou o capitalismo americano e o governo Roosevelt, com bilhões de dólares, resolve ressuscitar as empresas, contratando essas empresas ou criando novas empresas com subsídio público para ativar a economia. Então são obras monstruosas de infraestrutura, Tennessee Valley Authority, Dan Hoover, e daí nasce também a encomenda militar, nasce a ideia de comprar novos materiais, etc, etc, criando um primeiro rudimento de indústria naval e de indústria aeroespacial que vai dar na NASA, né? E com isso, rapidamente, não durou 2 anos a crise. E o mundo inteiro se impressionou com aquilo. Pô, foi um milagre, funciona o treco lá. E aí veio a guerra, a grande guerra que convulsionou o planeta. E quando acaba a Segunda Guerra, a ideia estava muito forte. E aí o espaço europeu, devastado pela guerra, se monta um plano inspirado nas mesmas ideias e passa-se a recuperar a Europa. Em 3, 4 anos é impressionante o resultado. A Europa volta ao processo produtivo internacional, recupera sua infraestrutura, cicatriza seu aparato produtivo com esta mesma modelagem de uma parceria entre a iniciativa privada, as empresas e o governo, e os capitais públicos. O plano do general MacArthur replica a mesma modelagem na recuperação do Japão. O Japão não sofreu só 2 cidades dizimadas pela guerra, Hiroshima e Nagasaki, com as bombas atômicas. Na verdade, o Japão teve 70 cidades destruídas. 70. E com elas, todo o aparelho produtivo, todas as rodovias, todas as ferrovias, todos os aeroportos, todos os portos, toda a base siderúrgica, toda a base petroquímica, foi tudo arrasado pelo bombardeio das forças aliadas. Pois bem, em 4, 5 anos, com esta mesma modelagem, o Japão surge de volta, poderoso, reciclado, para o processo produtivo. E aquela ideia, então, ficou muito forte, especialmente no Ocidente, em contraposição ao comunismo da velha União Soviética. E aí os brasileiros do tempo, inspirados especialmente pelo grande brasileiro Getúlio Vargas, gaúcho, sistematizam uma ideia fundada nesses princípios, de que o Brasil precisava se libertar daquela economia atrasada, rural, monocultura, oligárquica, atrasada politicamente, e a partir da Revolução de 30, o Brasil começa a experimentar o que tomou o nome aqui de nacional desenvolvimentismo. O que era isso? O Brasil passaria agora a modernizar sua economia. Modernidade econômica, na época, e hoje não é tão mais verdade, mas ainda é meio verdade, era sinônimo de indústria. Olha, a gente se reencontrando pela história com o fio da meada que a gente achou por outro caminho. Então o Brasil precisava agora sair da monocultura da cana-de-açúcar e do café e da economia primária de subsistência para ser uma nação moderna. Então nós tentaríamos a aventura de industrializar o Brasil. Qual indústria? Olhando o Brasil, nós estamos importando, eu não estou fazendo essa história aqui para mostrar uma erudição, eu estou tentando achar as causas do nosso problema atual.
Eu estou tentando fazer um diagnóstico um pouco mais complexo, que explica onde é que o que aconteceu para o Brasil chegar onde nós estamos, e se esse diagnóstico for correto, as pistas do que nós precisamos fazer para consertar o futuro do nosso país. Portanto, cada palavra dessa tem a ver com o futuro, não é com o passado. Mas o Brasil, então, toma a decisão de substituir importações. Ora, tudo que era industrial, o Brasil não tinha. E a gente já estava comprando com grande volume certas coisas. Vamos pegar o rudimento de uma indústria metal mecânica. Pá, facão, picareta, enxada, que era o instrumental de uma agricultura pequena. O Brasil só tinha isso artesanal. A enxada, a pá, a picareta, o facão, a foice, era feita artesanalmente. E aí aparece a faca, o facão, a foice, a enxada, industrializados. Muito mais barato, um grande volume, e o Brasil começa a importar 100 mil enxadas, 200 mil facões. E aí fizeram a lista, ó, se o Brasil está comprando 200 mil enxadas, 100 mil facões, está claro que cabe fazer nascer uma indústria no Brasil que produz enxada e facão. Só que para isso eu preciso ter aço. Então está claro que o Brasil precisa criar uma indústria de aço. Para isso eu preciso ter mineração de ferro. Então está claro que eu tenho que abrir uma mineração de ferro para gerar uma metal mecânica. O Brasil está importando, vamos lá, automóveis. Já era grande novidade ali na década de 50, já era um sintoma de progresso a posse de um automóvel. 100% importados. Então o Brasil precisava tentar fazer nascer uma indústria de automóveis aqui. E aí fizemos o mapa, tudo que o Brasil comprava do estrangeiro com grande volume, a partir daquela decisão política, nós íamos tentar passar a produzir aqui dentro do Brasil. Primeiro grande problema dessa questão, para entender o drama de hoje no Brasil. Quem vai pagar esse negócio aí? Quanto custa esse treco? Não é? Quanto custa industrializar o país? E quanto custa a infraestrutura para que essa indústria possa rodar? Porque não tem indústria sem energia, não tem indústria sem telefone, não tem indústria sem porto, não tem indústria sem, enfim, saneamento básico e tal. Então era uma fortuna. E olhando os capitais privados no Brasil, eles eram muito pequenininhos, lá como hoje, e pior do que isso, politicamente ariscos, a novidade, porque comprometidos com a oligarquia rural, escravista, né, que não deixava as mulheres votarem, que foi a Revolução de 30 que inaugura o Brasil moderno na esteira desse esforço de industrialização do país. Nasce daí, para nós entendermos o drama contemporâneo, a ideia da gente, ao invés de enfrentar o desafio político de construir o capital em casa, nós resolvemos fazer um atalho. Qual é o atalho? Resolvemos financiar o desenvolvimento do Brasil criando uma dívida com o estrangeiro. Na época não era de todo errado, porque o dinheiro estrangeiro, na época, 50, 60, 70, nos anos, era muito barato e de muito longo prazo. Então o Brasil tomou, por 30 anos, dinheiro emprestado na seguinte condição: 3 anos de carência, ou seja, eu pego o dinheiro hoje e tenho 3 anos para começar a pagar. 12 anos para pagar em prestações, o dinheiro que eu tomei emprestado, e juro anual de 3% ao ano. Só para vocês terem uma ideia, para uma comparação, sem vocês saberem, quem gira, quem não paga a conta e pica o cartão na conta do cartão de crédito, está pagando hoje 486% de juros ao ano. Nós tomávamos dinheiro emprestado a 3% ao ano. Então os do tempo pensaram, não tem nada errado, eu tomo um bocado de dinheiro lá fora, abro uma Petróleo Brás, uma Eletricidade Brás, uma Vale do Rio Doce, e 3 anos depois, quando eu for começar a pagar o faturamento de um ano de uma empresa dessa, mais que pago, porque eu ainda tenho 10 anos para frente para pagar em prestações. Então danaram tomar dinheiro emprestado lá fora e abrir Brás. Isto funcionou. Eu gosto muito de lembrar aos jovens, especialmente, que isto, em apenas 30 aninhos, tirou o Brasil do nada e nos transformou na 15ª economia industrial do planeta Terra. O mundo inteiro ficou de boca aberta. Todos os manuais de economia no estrangeiro, ainda hoje, referem esse episódio no Brasil com a palavra milagre econômico. Porque perguntam-se os intelectuais europeus, como pode um país semiletrado, um país de baixíssima autonomia tecnológica, um país com gravíssimo problema de migração campo-cidade, um país com dificuldades extremas na política, como é que pode, do nada, vir rivalizar com a Europa, Estados Unidos, Japão, no campo industrial moderno?
E isso fomos nós que fizemos. Portanto, não tem defeito genético na nação brasileira. Nós somos uma nação que, quando ordenou suas energias, quando coordenou suas inteligências, produziu um fenômeno para o mundo admirar. Isso foi ontem. Nós estamos falando do ano 80, quando esse modelo morre. E aqui está a nossa inteligência do que aconteceu. O modelo dependia, para existir, de capitais estrangeiros de longo prazo e muito baratos. Não foi assim que eu descrevi? Pois bem, no ano 80, simbolicamente, esse capital não existe mais. Há uma crise monetária nos Estados Unidos, o dinheiro começa a virar um dinheiro eletrônico, moeda virtual, e o dinheiro que era de longo prazo e muito barato, vira um dinheiro que arbitra ganhos especulativos de curtíssimo prazo, mundo afora, sem dormir, operado por garotos de 20 e poucos anos, por detrás de computadores de Wall Street, como quem joga um videogame. Aparece no computador que o Banco da Malásia está pagando 3,5% de juros em dólar, por uma travessia, o cidadãozinho lá toma aqui, Ctrl Alt, não sei o que, XPTOW, Enter, tira 3 bilhões de dólares do Peru e bota na Malásia. Na hora que ele tira 3 bilhões de dólares do Peru, o Peru quebra. Porque 3 bilhões de dólares para o Peru é muito dinheiro para sair de lá no curto prazo. De maneira que todos os países que dependiam de fluxos internacionais de capital, naquela data quebraram. Foi o pior momento e que os modelos todos de países dependentes de fluxos internacionais de capital, e o Brasil era um dos mais dependentes, todos esses países quebraram. Mas o modelo morreu de morte matada também. Qual seja? Qual era a lógica do modelo? A lógica do modelo era a gente ver o que o Brasil estava importando de forma industrializada do estrangeiro e tentar produzir aqui. Significa o quê? Significa que a gente ia sair atrasado tecnologicamente. Íamos imitar uma indústria que já existia há 7 anos, há 10 anos, há 15 anos, e nós íamos sair atrasados. Na época, isto não era muito difícil, porque as tecnologias se sucediam com grande lentidão. Com o tempo foi passando, as tecnologias tomaram tal velocidade e tal centralidade na produção, na capacidade de aumentar dramaticamente a produtividade dos campos e das cidades do mundo, que quem sair atrasado agora não tem mais chance. E aí morreu o modelo. Dessas duas mortes, a morte matada, que foi o colapso do financiamento, e a morte morrida, que foi o colapso do componente técnico-científico, que nós tínhamos um tempo para imitar e agora não tínhamos mais, porque passaram-se a se suceder com grande pressa. E aí começa a tragédia pelo ângulo político. Isso acontece em 1980. O Brasil não tinha uma democracia. Nós estávamos sob o regime autoritário e o debate político no Brasil era maniqueísta como está hoje. Era preto ou branco, era azul ou encarnado. Não tinha negócio de sentar quem pensa diferente e trocar ideias. Eram os militares dizendo, olha, mudou a tecnologia. E a gente do outro lado dizia assim, não quero nem saber. Devolva a democracia, faz anistia, faz eleição direta, nos dá uma constituinte e depois a gente fala de modelo econômico, de emprego, de salário. Por enquanto se vira aí porque a culpa é da ditadura. E aí o cara, não, mas o juro era 3% ao ano, passou a ser 29% ao ano, nos mesmos contratos, nós quebramos. Como? Não quero saber. Me dê anistia, constituinte, eleição direta e a gente resolve o problema do desenvolvimento, do juro, do financiamento, da tecnologia, outra hora. Eu não estou arrependimento, não, eu já estava nessa hora. E aconteceu, nós ganhamos todas. De novo, a juventude que tem hoje desencanto com a política, por favor, dá uma olhadinha na minha geração. Nós, na universidade, tínhamos um inimigo, aspas, que parecia ser invencível. Uma ditadura que matava pessoas, que torturava pessoas, que mandava as pessoas embora do país só porque pensavam diferente. Uma reunião como essa aqui dava gás lacrimogêneo para vocês e cadeia para mim. Uma conversa dessa, simples, assim, a gente procurando achar o caminho. E isso era o Brasil. E nós ganhamos todas. Acreditamos no milagre da política, da democracia, porque não foi ganhando 2/3, que já seria muita honra. Nós ganhamos todas. Tudo que a gente quis, nós conquistamos. Tudo que nós queríamos. Só que o problema era a morte do modelo.
E ao redemocratizar o país, nós tivemos uma tragédia que foi a morte do Tancredo Neves, que estava lá atrás com o Getúlio ajudando a conceber o Estado de Desenvolvimento Nacional Desenvolvimentista. Sabia o que estava acontecendo, que estava com o João Goulart. Chamou o Auro de Moura Andrade de canalha quando houve o golpe contra o João Goulart. Ainda em 61, depois estava com o João Goulart em 64. E o Tancredo sabia que era um problema de modelo. Ele sabia que tinha que convocar um diálogo nacional, cicatrizar a unidade do país, para que a gente celebrasse um novo modelo, porque essas coisas não são fáceis. Elas deslocam interesses, elas movem frações e castelos de poder. Alguns desses castelos de poder se esfarinham quando esse tipo de modelo é transformado. Pois bem, o Tancredo morre na véspera de tomar posse, e quem toma posse é o Sarney, um egresso do regime antigo. E nós, apavorados, se os militares iam aceitar. Os militares respeitavam o Tancredo, porque era um cara de linha, mas não respeitavam o Sarney, porque eles consideravam um traidor, que era do lado deles e virou para o outro lado na véspera da redemocratização. Ficamos nós de novo, ninguém discute economia, ninguém fala em problema de desenvolvimento. Vamos acudir o Sarney, vamos cercar o Sarney, vamos proteger o Sarney, todo mundo com a mão no nariz, tapando o nariz. Essa é a vida real de quem pensa no Brasil. E nós, então, tivemos um preço grave e surge outra emergência, outra fogueira que nos impede de debater o futuro do Brasil. Agora é a inflação. O Brasil teve uma inflação de 84% no mês. Juventude, acreditem no país. Esse nosso país, eu já era taludinho, eu já era deputado. O Brasil teve, e eu só tenho 60 anos, o Brasil teve uma inflação que esse ano vai ser, diz o governo, de 2,5%. Nós tivemos uma inflação de 84% no mês. Sabe o que é isso? É você começar o mês com um salário de R$1.000, podendo comprar o que R$1.000 pode pagar, e terminar o mês podendo comprar R$250. No mês, você perder R$750 em 1.000, nós tivemos inflação dessa natureza. E virou a nova emergência. Ninguém discute projeto, ninguém discute modelo. Agora a salvação da lavoura é acabar a inflação. E nós conseguimos de novo. Aí eu já sou o ministro da Fazenda do grande brasileiro Itamar Franco, que criou a condição política da gente quebrar a especulação financeira e debelar esse surto inflacionário imoral que transferia a renda de quem produz e trabalha para meia dúzia de especuladores que agora são aqueles que mandam no país. Porém, mal comparando, o plano real é como quem acode um doente que está com uma febre muito alta. Eu ando repetindo para fazer uma comparação. Todos nós sabemos que febre não é uma doença. A febre é um sinal que o corpo da gente manda para a nossa inteligência de que alguma coisa está nos infectando. Né? Uma infecção urinária, uma infecção no pulmão, uma infecção na garganta. E a febre tem que ser controlada, porque senão dá convulsão. Mas a febre não é a mesma doença, ela é um aviso de que tem uma infecção. O que aconteceu? O plano real foi um antipirético, extraordinariamente capaz. Eu tenho orgulho de ter ajudado modestamente a fazer. Resultado, derrubamos a inflação que chegou a 84% no mês para 0 em dezembro de 94, eu, ministro da Fazenda. E aí, o que acontece? Aquilo que era um mecanismo de tomar renda do povo, fica no bolso do povo, do dia para a noite. E o povo, desconfiado de que aquilo não é para valer, que é só pagar a eleição, imediatamente transforma essa grande renda relativa em consumo. E aí o Fernando Henrique se elege, uma popularidade monstra, porque o povo melhorou muito a capacidade de consumir. Prestem bem atenção agora, porque nós estamos chegando no Brasil de hoje. Expande o consumo e o Brasil tem um modelo econômico colapsado. O Brasil está se desindustrializando, o Brasil está perdendo potência de produção. E como é que a gente compensa se o consumo explode e a produção cai? Inauguramos a lógica de importação. Lembra que era a antecedência do modelo nacional desenvolvimentista? Jogamos na lata do lixo e começamos a importar tudo de novo em crescentes volumes do estrangeiro. Isto não fecha a conta. E o Fernando Henrique quebra o Brasil 3 vezes, porque o consumo vai lá para cima, a produção está definhando, a importação é paga em dólar, o país não tem dólar para pagar e o país então quebra.
Como é que um país quebra? Ele não fecha, ele não vai embora, não é como uma fábrica que a gente passa lá e está a porta fechada, um comércio e tal. O sintoma de quebra de um país é a proporção do valor da nossa moeda em comparação com a moeda que é termo de troca internacional. No caso, hoje só existe o dólar. E aí a gente precisa entender, isso tem que ser popular, não pode ser um assunto para barão acadêmico, nem banqueiro, porque isso aqui é um assento absolutamente popular. Por quê? Porque o povão, nós, não compramos dólar, mas nós, eu tenho repetido, comemos pão e se calhar domingo comemos uma pizza. Pão e pizza é trigo. O Brasil não produz trigo com suficiência para nosso consumo. Resultado, a gente tem que comprar trigo do estrangeiro. E tudo que a gente compra do estrangeiro paga com dólar. Então, quando o Fernando Henrique toma posse, a gente precisava de R$1 para comprar $1 de trigo. Quando o Fernando Henrique quebra o país, a gente passa a precisar de R$4 para comprar o mesmo dólar de trigo. Resultado, o preço do pão multiplica por 4, o preço da pizza sobe. A gente não compra dólar, mas anda de ônibus. O Brasil adotou a estúpida política de exportar petróleo bruto barato e importar óleo diesel, gasolina, lubrificante do estrangeiro, em dólar, que a gente não tem. Resultado, o preço do ônibus, da passagem de ônibus, é uma imediata consequência do preço do óleo diesel. Então, se eu estou importando 60% do óleo diesel dos ônibus, e eu precisava de R$1 para comprar $1 de diesel, e passo a precisar de R$4 para comprar o mesmo dólar de diesel, o preço da passagem sobe. Ou a gente não compra dólar, mas a gente é obrigado a tomar remédio na hora da dificuldade. 80% dos remédios das farmácias de Xanxerê são importados do estrangeiro, porque o Brasil abriu mão de um projeto nacional, abriu mão de uma política industrial de comércio exterior, abriu mão de uma política de ciência e tecnologia, acreditando que seríamos salvos pelo capital estrangeiro. Resultado, o capital estrangeiro dominou o mercado farmacêutico do Brasil, 80%. Eu precisava de R$1 para comprar $1 de Tilenol, de repente eu preciso de R$4 para comprar o mesmo dólar de Tilenol, o preço do Tilenol multiplica por 4. Eu não compro dólar, mas gosto de andar com celular, se puder, com um smartphone. Resultado, 100% dos celulares, ainda que sejam montados em Manaus, são importados. Se multiplica de R$1 para R$4 a proporção com o dólar, o celular fica mais caro. Eu não compro dólar, mas eu uso a informática, ou o computador direto, ou o cartão de crédito que passa no caixa automático, tudo isso é informática. Resultado, 100% da informática é importada. Eu não compro dólar, mas eu ando de carro. 80% do valor de um carro montado aqui no Paraná são importados do consumir da população, aumentou quase 4 vezes durante o período do governo Lula. E o povo fica feliz. E o povo se sente gratificado, e o povo tende a aplaudir o governante. Mas, de novo, a produção continua definhando exatinho como vinha, desde os anos 80, perpassando o Fernando Henrique, e não há mudança no modelo econômico. Na verdade, o câmbio, quando valoriza assim, ele ajuda a destruir a indústria nacional, porque a indústria nacional começa a ter preços muito caros para o estrangeiro, não consegue mais vender. E o estrangeiro fica artificialmente mais barato aqui dentro, porque a nossa moeda está valorizada e a gente pode comprar mais coisas com a mesma quantidade de real. Por que o Brasil não quebrou de novo na mão do Lula? Porque, ao contrário do Brasil, fazendo o oposto das bobagens que o Brasil tem feito com seus governantes, a China saiu dos anos 80 de 1/6 da produção brasileira para explodir como segunda economia do planeta Terra. Do ano 80 para cá, a China sai de um país menor do que o Brasil economicamente e vira a segunda economia do mundo. E ao fazer isso, se industrializando pesadamente, passa a comprar volumes monstruosos dos produtos tradicionais que o Brasil tem, que não são industriais. Minério de ferro in natura, petróleo bruto barato, soja, milho e essas coisas de commodities que eles chamam, que não tem valor agregado, mas bombaram de preço. Só para vocês terem uma ideia, quando o Lula entrega o governo para Dilma, nós estamos vendendo uma tonelada de minério de ferro por $190. Quando a Dilma foi derrubada, nós estávamos vendendo a mesma tonelada de minério de ferro por $38. Quando o Lula entregou para a Dilma, nós estávamos vendendo um barril de petróleo por $110. Quando a Dilma foi derrubada, nós estávamos vendendo o mesmo barril de petróleo por $30.
A Dilma, ao invés de apostar na inteligência do povo, de contar o que estava acontecendo para o povo, faz a mesma coisa. O velho filme do Fernando Henrique se repete. Se reelege na marquetagem, não explica para o povo o que está acontecendo, deixa que eu chuto, vai dar tudo certo, começa a fazer muita bobagem no governo para tanger a dificuldade até a eleição, ganha a reeleição já por nadinha e no dia seguinte o país quebra. Como é que o país quebra? Aquele câmbio que ela recebeu a 1,75, no dia seguinte que ela toma posse do segundo mandato, vira 4. Ou seja, não foi tão grave como o Fernando Henrique, que entregou de 1 para 9, mas ela pegou de 2 para 4. E a população, no dia seguinte, sente-se lesada porque perdeu do dia para a noite, sem ninguém explicar nada, metade da sua capacidade de consumo. Porque a gente já viu que se o câmbio sai de 2 para 4, sobe o remédio, sobe o celular, sobe a consulta do dentista, porque os materiais dele todos são importados, porque nós abrimos mão de ter um projeto nacional e estamos assim. E quebra por quê? Porque agora os produtos brasileiros tradicionais despencaram de preço e não fecha a conta. E isso nos traz o impeachment, o movimento fora Dilma e toda a tragédia que nós estamos vivenciando no país hoje. De maneira que nós chegamos ao ponto hoje em que o país está proibido de crescer por 3 razões. Primeiro, o explosivo endividamento das famílias e das empresas. Hoje no Brasil, meus amigos, minhas amigas de Santa Catarina, 60 milhões de irmãos e irmãs nossos estão humilhados com o nome no SPC e no Senado. 60 milhões de brasileiros estão colapsados no crédito com o seu nome sujo no SPC. Como é 60 milhões, ninguém precisa levantar a mão, mas tem um bocado de nós aqui, nesse auditório, com esse probleminha grave. Não é culpa de vocês, não é culpa deles, é culpa dessa questão estratégica que é o Brasil seguir praticando uma política estúpida de juro alto, como nós estamos fazendo. As empresas também chegaram no limite do endividamento. Nunca houve, para falar como Lula, antes na história desse país, um nível tal de endividamento empresarial. O consolidado é que as empresas brasileiras estão devendo ao sistema financeiro 2 trilhões de reais. Não estão dando conta de pagar, porque a recessão é brutal, e nós já temos quase 600 bilhões de reais de crédito contabilizado como de recuperação duvidosa. Portanto, não há investimento nem no consumo das famílias, nem nas empresas, e nós precisamos arrumar isso aí para tentar libertar o país para voltar a crescer. Segundo, décadas de estupidez, e mais grave de todas elas é o juro alto. Nós estamos na mais ruinosa condição fiscal da história do Brasil. Condição fiscal é tudo que o governo arrecada versus tudo que o governo paga. Já com a taxa de investimento deprimida a quase nada, com uma estúpida emenda à Constituição que proíbe expandir a educação, saúde e o investimento em segurança pelos próximos 20 anos, o Brasil terminou o ano com 140 bilhões de reais de déficit nas suas contas. E o governo não produz dinheiro. Quem produz dinheiro é quem produz e quem trabalha. Então, mais cedo ou mais tarde, ou via inflação, ou via carga tributária, o governo vai tomar mais da sociedade, mais sangue, mais energia, vai chupar mais vampirescamente, para ficar na brincadeira que todo mundo já sabe do que eu estou falando, né? Os vampiros vão chupar o sangue da nação muito pesadamente. Esse é um problema que nós temos que resolver. Segundo, e o terceiro também está infinitamente descrito aqui, mas tem solução, e é com isso que eu vou terminar a provocação de agora. O Brasil está proibido de crescer, porque qualquer crescimento, medíocre que seja, explode a importação. E ao explodir a importação, o que acontece? O país não tem o dólar para pagar, quebra, e a quebra é o filme que derrubou o Fernando Henrique, é o mesmo que derrubou a Dilma. Desvaloriza a moeda, ao desvalorizar, vai para os preços, e indo para os preços, apresenta-se uma miragem de inflação, e o governo estupidamente ataca esta miragem de inflação com taxa de juros, que aumenta brutalmente a dívida do país, que exaure completamente tudo que o país arrecada. O Brasil tem 5 indústrias que estão olhando o desafio da nossa inteligência se resolver tomar o lugar do preconceito e das simplificações demagógicas e grosseiras que infernizam o nosso debate no país. Construção civil, porque é um investimento modular,
É um investimento que não importa nenhum insumo, tudo que a construção civil precisa para a construção, o Brasil sabe produzir em real. Segundo, o complexo industrial do petróleo e gás, que eu já conversei com vocês. Qual é o sentido? Alguém, pelo amor de Deus, me explica qual é a explicação, qual é a razoável justificativa para um país que produz quase 3 milhões de barris de petróleo exportar petróleo bruto barato e importar derivados do estrangeiro. Não é problema tecnológico, porque a Petrobras tem capacidade de refino em muitos lugares. Não é problema de financiamento, porque nós já estamos gastando dinheiro importando. O mesmo dinheiro que a gente importa poderia ser aplicado na verticalização do refino e na geração de uma indústria 4.0, de novos materiais, de polímeros, etc, etc. O complexo industrial da saúde. Como eu já chamei a atenção de vocês, por isso que eu posso terminar mais rápido, o governo brasileiro, ano passado, esta gente, comprou no estrangeiro, gerando emprego na China, na Europa e nos Estados Unidos, 17 bilhões de dólares. Isso dá quase 50 bilhões de reais. Só o governo federal. Se pegar os hospitais estaduais, municipais, particulares, nós vamos para mais 50 bilhões de reais. 100 bilhões de reais no ano, jogado no estrangeiro, gerando emprego na China, nos Estados Unidos e na Europa. O que é que impede o Brasil de associar a compra governamental com as universidades e criar um sem número de empreendimentos para os nossos jovens produzirem perfis de prótese, cama de hospital, cadeira de roda, fármacos com patente vencida? Nada, a não ser estupidez, interdição ideológica e muita exploração, né, da zanga do povo com simplificações demagógicas e grosseiras. Complexo industrial do agronegócio. Estava conversando hoje com agricultores aqui da região de vocês. O milho, que é a capital mundial do milho, né, que é Xanxerê, produz, está sendo com semente importada, gente querida. Você compra um saco com 70 mil grãos, contadinho. Não é peso não, é 70 mil caroços. E vende o mesmo saco de milho por 40 reais. 40? 20, na melhor hora 40. Quanto é que custa? 700 reais um saquinho de semente. Qual é o sentido disso? Pelo amor de Deus, alguém me explica para eu não ter um infarto. E eu não vou ter não, eu vou botar a mão nessa massa aí se eu tiver um dia oportunidade. Complexo industrial da defesa. Para vocês verem um absurdo. Antes da Dilma ser derrubada, houve uma concorrência para o uniforme do Exército Brasileiro. Sabe quem ganhou? Uma empresa da China. Evidentemente nós cancelamos essa coisa, mas é um vexame. Não estou falando de foguete, de satélite, dos mísseis, dos caças, dos navios, que é tudo eletroeletrônica, microeletrônica, que tem verticalização para trás e para frente, de muito efeito civil. Eu estou falando de uniforme, indústria de confecção. Nós perdemos a condição de competir com a China no território brasileiro. Qual é a razão para isso? E por fim, o complexo industrial. Eu já falei os 5, né? Construção civil, saúde, agronegócio, defesa e petróleo e gás. Isto daqui vira o jogo só como exemplo do que o Brasil tem que fazer na celebração de um novo projeto nacional de desenvolvimento. Obrigado por sua atenção. Nós, a pedido dos organizadores, abriremos espaço para 5 perguntas. Se alguém tiver interesse, está à nossa direita o Valdecir com a camisa verde ali. Ele tem um microfone, a pergunta deve ser feita no microfone para ser respondida pelo Ciro Gomes. Algum questionamento, alguma pergunta, alguma dúvida? É só o primeiro que fica inibido, o segundo em diante vai mais fácil. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, pronto, pode ser. Sabia que tinha uma mulher de valor para resolver isso. Boa noite. Para cima. Não, porque não está ligado mesmo dela. Boa noite. Boa noite. A minha dúvida é o que o senhor pensa quanto a essa ideia, no meu ponto de vista, ridícula,
de querer vender o Brasil a um preço que nem se comenta. Mas eu quero saber o que o senhor pensa disso. Vamos pensar Obrigada. juntos. Todo mundo ouviu a inteligente pergunta que ela fez, que é crítica para nós. Vamos raciocinar juntos. Nós somos uma família que, por uma razão ou por outra, mais nobre ou menos nobre, não cabe discutir agora, estamos consistentemente gastando mais do que ganhamos. Então somos uma família que estamos há muito tempo gastando mais do que ganhamos. Resolvemos bancar isso, não melhorando a renda, fazendo hora extra, vendendo pastel, né, na hora de folga, como muitas famílias estão fazendo no Brasil, e resolvemos então procurar um agiota do bairro e tomar dinheiro emprestado. E ele começou a nos emprestar dinheiro com juro muito alto, com certo prazo, e a gente foi da mão para a boca, ganha ali, mexe com o cheque especial, puxa daqui, puxa da lá. Passamos aí uns 6 meses, 8 meses nessa brincadeira, mas gastando mais do que ganhamos. Um belo dia o agiota diz: vou mais não, você está devendo demais, já não estou confiando que você vai pagar, então não vou mais não. E aí tem uma reunião, a família, e um dá uma seguinte ideia: vamos vender a geladeira. Então continua gastando mais do que ganha e vamos compensar agora vendendo a geladeira. Ah, boa ideia. Esse mês a gente vende a geladeira, paga a diferença. Mês que vem a gente gasta mais do que ganha de novo. Aí tem outra reunião: caramba, o negócio não está fácil não. O que é que a gente faz? Vende o fogão. Só que você tem uma geladeira só, um fogão só, e no fim vai vender a casa. Isto é solução para essa família? Definitivamente a nossa inteligência é capaz, sem ninguém precisar ser economista, para entender que não. E aí eu vou dizer para vocês, nessa hora, o Brasil está todo na bacia das almas. Nós não estamos valendo nada, porque está todo mundo vendo que o Brasil está botando a língua de fora. E não tem capital nacional para comprar. E aí vejam bem, aconteceu para acudir a gente, essa semana, a churrascaria Fogo de Chão, vocês já ouviram falar? É uma churrascaria rodízio que tem em São Paulo, tem no Serrão, tem no Serrão, tem em Miami e tal. E é um sucesso. Pois bem, um fundo comprou a Fogo de Chão do Brasil por 1 bilhão e 800 milhões de reais. Sabe por quanto essa gente quer vender a Eletrobras? Que são dezenas de usinas hidráulicas, milhões de quilômetros de linha de transmissão, expertise técnica para manejar água, recurso estratégico finito, mais importante do que ouro, como a humanidade vai aprender. Sabe por quanto? Por 7 fogos de chão. Os caras querem vender a Eletrobras por 7 fogos de chão. Para quê? Para vender por 12 bilhões e botar no buraco de uma conta cujo déficit, família gastando mais do que pode, foi de 140. E no mês que vem, vamos vender o quê? Então, evidentemente que o Brasil não pode fazer isso. Menos por amor ao estatismo, que eu não tenho nenhum. O Brasil tem que ter um projeto nacional de desenvolvimento que vai definir com clareza qual é o papel do capital privado nacional, qual é o papel do capital estrangeiro contra quem nada tem, qual é o papel do capital estatal, da presença da estatal. Por exemplo, petróleo não tem brincadeira no planeta. Ou é o oligopólio das 7 irmãs ou as estatais. O que é que nós estamos fazendo? Essa gente revogou a lei de partilha, que garantia dinheiro para os nossos filhos, vinculando o royalties do petróleo à educação, com um fundo soberano hospedado no estrangeiro, intocável, porque pertence aos nossos filhos. Eu ajudei a votar essa lei. Pois bem, esta gente vendeu o campo de Carcará do pré-sal e o barril jacubado saiu por $1,35 de dólar, mais barato do que uma latinha de Coca-Cola. A operação mais vil que a negócio de petróleo já assistiu na história. Sabe quem comprou? Uma estatal pertencente ao povo da Noruega. Então ficamos assim. Nós consideramos muito boa política vender um patrimônio que pertence ao povo brasileiro para uma estatal que pertence ao povo da Noruega. Quem é mesmo que está certo? Eles ou nós? Francamente. Isso perdoa os abusos que fizeram na Petrobras? De jeito nenhum. Eu fui ministro do primeiro governo Lula, depois protestando publicamente, escrevendo, portanto, minhas posições. Eu nunca mais aceitei ser ministro, porque não concordava com tudo que estava vendo acontecer, jamais imaginei que fosse no limite que acabou sendo, e sofro muito com tudo isso. Mas, amores, queridos, irmãos,
Remédio para carrapato na vaquinha, que dá leite, que dá queijo, não é? Que dá bezerro. Se ela tiver empesteada de carrapato, o remédio não é dar um tiro na testa da vaca. Porque se der um tiro na testa da vaca, resolve o problema. Acaba o carrapato. Mas quem vai nos dar o leite? Quem vai nos dar o queijo? Quem vai dar o bezerrinho, né? Para o futuro. Isso é que nós precisamos raciocinar fora da especulação. Porque a propaganda é assim. É muito melhor dar de graça do que entregar para os políticos, entregar parente, fazer corrupção e tal. Quem disse que a alternativa é essa? É perfeitamente possível você ter uma gestão profissional, com controle social severo, manualizada a administração, com metas de desempenho, em qualquer estatal que o país entenda é essencial à nossa estratégia. E a questão é prática, é assim, custo de produção da Petrobras, petróleo nacional brasileiro, investimento já feito, tecnologia desenvolvida aqui, com 1000 repercussões fora do Petrobras, custo de produção com todas as ineficiências que ainda não temos ganho de escala no pré-sal, o Brasil produz um dos petróleos mais baratos do mundo. É menos de $30 por barril. Qual é o preço que devia ser da gasolina? Deveria ser custo de produção mais remuneração do imobilizado, mais um lucro razoável. Sabe como é que é a política de preço agora? Por causa da loucura de importar petróleo, é dólar. Aí 1 litro de gasolina nos Estados Unidos custa $2,30. R$2,30 de real, fazendo a conversão. No Brasil nós vamos ver a gasolina aqui para maio chegar em R$5. Porque é assim que está se espoliando o povo brasileiro. Ou não? Ah, total. Petróleo é compromisso formal meu. Tudo que for entregue aos estrangeiros, a partir da revogação da lei de partilha, será expropriado para as devidas indenizações. Aí você imagina o que é que eu vou passar. Né? O que é que eu vou passar? Vamos esculhambar, quer manter a corrupção, tá tudo bem, vamos atravessando aí. E eu penso assim, pensemos juntos se é razoável o que estão fazendo. Ciro, eu sou agricultor. Claro disso, basta o primeiro ir, já vem o segundo, o terceiro. Explorado pelo agronegócio que salvou o Brasil. Carrega o Brasil nas costas há mais de 10 anos. Isso. E a nossa região é muito forte na produção agropecuária, produção de leite, frango, suíno, enfim, muito desenvolvida nessa questão. E nós temos um problema muito sério que é a questão de infraestrutura. Os nossos asfaltos, o pouco que tem, tudo sucateado, com mais de 30, 40 anos, desaparecendo já. E se viu, e a região sabe da importância de trazer cereais de outras regiões do país, e a ferrovia seria um dos caminhos que poderia resolver. O país, da forma que está, tem condições de, num futuro próximo, investir em infraestrutura, que é hoje o grande gargalo, principalmente para continuar desenvolvendo a nossa região? Vamos raciocinar juntos, que eu acho que é o meu papel agora, antes de começar a barulheira de campanha, a simpatia. Estou pedindo às pessoas para pensar. Vamos raciocinar juntos, mas eu quero fazer uma homenagem a vocês botando número. Eu disse aqui que o agronegócio, tão desrespeitado por uma certa opinião urbana no Brasil, carrega o nosso país nas costas há mais de 10 anos. Porque por causa dessa desindustrialização, o último ano que o Brasil cresceu essa média de 2% foi 2013 com a Dilma. Nós crescemos 2%. Sabe quanto foi o buraco na conta de manufaturados? Ou seja, o que o Brasil industrializado exporta e o que o Brasil compra do estrangeiro industrializado? 124 bilhões de dólares. Sabe o quanto o agronegócio botou de superávit nesse mesmo ano? 90 bilhões de dólares. Então, é essa gente que não tem merecido o devido respeito, está sendo empurrada por um conservadorismo, porque está vendo tudo muito errado, e eu quero de volta. Eu quero de volta para o lugar de um país que valoriza quem produz, que valoriza quem trabalha. Essa gente produz 90 bilhões de dólares, apesar de estar importando 40% dos seus insumos. Imagina se a gente verticalizar isso e pagar em real. Todo o câmbio vai ser favorável a isso. Infraestrutura. O senhor acha, meu amigo, meu compatriota, que quem é o responsável por isso? É a livre iniciativa? É uma pergunta simples de fazer. Existe capital privado interessado em fazer os vértices de logística, rodoviário, ferroviário, cabotagem? Existe interesse? Num país que paga o juro que nós pagamos, ninguém privado está interessado em empatar capital em
investimento de maturação longa. Então, ou a gente encerra o equívoco ideológico que nos foi vendido como ciência boa, de que o mercado vai resolver isso, eu nada tenho contra. Eu dou muito valor ao mercado, ninguém melhor do que a iniciativa privada para, enfim, garantir retorno ótimo, a alocação de recursos escassos, a eficiência, o progresso da humanidade. Enfim, eu tenho todos os respeitos e homenagens à iniciativa privada. Não está aqui nenhum esquerdóide infantil que já não compreende as coisas e parou de ler. Não, eu permaneço tratando a minha ignorância com muita leitura, muita observação do mundo. Mas no caso brasileiro, seja porque não temos capitais privados nacionais, seja porque nós distorcemos a lógica de investimento com o juro alto, que é muito melhor você botar o seu bilhão, se tiver, para fazer uma ferrovia, bota no banco e leva na moleza, na renda fixa, muito mais do que uma ferrovia rende em 20, 30 anos, que é o prazo de maturação e o retorno disso. Então nós temos que ter clareza de que isso tem que ser uma responsabilidade pública. Quer dizer o quê? Que é o governo que tem que fazer? Não. Hoje em dia você tem 1 milhão de ferramentas que não precisa ser o governo, mas o responsável por planejar e fazer acontecer a logística necessária para um ganho de produtividade e esmagar a concorrência internacional é o governo. E aí você planeja e tem 1000 ferramentas, concessão, PPP, né? Tem uma sociedade de economia mista com a Golden Share que você entrega. Eu não vou ser chato, mas assim, só quem não estuda é que não sabe a quantidade de ferramenta. Se, por exemplo, for verdadeiro, e é dramaticamente verdadeiro, se eu meter um corredor logístico ferroviário, juntando 5 portos de Santa Catarina a esta economia diversificada que vocês têm, o único problema de vocês aqui é ganho de escala. E vocês ainda têm o que o Brasil não sabe fazer, que é essa coisa da concorrência cooperativa, da associação, da cooperativa, para resolver esse problema de escala. Se eu dou a vocês uma logística eficiente, vocês dominam todos os setores. Todos. Por exemplo, a dependência que eu denuncio do trigo, tem aqui em Santa Catarina território suficiente e clima próprio para resolver emancipar o Brasil. Por que não produz? Porque não tem logística. Toda a exportação de soja do centro-oeste brasileiro é feita por caminhão no rumo de Paranaguá. Isso é um contrassenso. É um contrassenso. Antes eu tinha abandonado a política, eu tinha resolvido ficar só na academia e fui trabalhar na CSN, como executivo da CSN. Pois bem, lá uma das companhias que eu presidia era a Transnordestina S.A., que pertence à CSN. Nós estávamos com 5.000 trabalhadores. Quando aconteceu o golpe, todo mundo foi embora. Pararam tudo. Então querendo entregar para os chineses. De graça. Ali, ó. Tá ligado? Vou aqui, vai. Então, Ciro, com 35 partidos políticos, se caso eleito for, como que o senhor vê a possibilidade de conseguir governar o país com 35 partidos políticos, sem ter que depender de compra do Congresso? É difícil, não é? E o nosso voto aqui do Sul, se a pessoa não sabe, chega a valer mais de 40 vezes menos do que outras regiões. Como que o senhor pretende fazer um ajuste desse voto? Por exemplo, um senador em Santa Catarina precisa de 4 milhões de votos para se eleger. Em outros estados, com 200, 300 mil votos, consegue se eleger um senador. Eu posso separar a sua pergunta em duas partes. Iria muito bem, depois degringolou mal demais. Não que você tenha maldade na cabeça. A questão básica é o seguinte: nós adotamos um regime presidencialista. Eu sou parlamentarista, mas fui derrotado. Fui derrotado no plebiscito e virou cláusula pétrea. Eu sou um democrata visceral. Então eu acho, inclusive, que não pode nem sequer fazer uma emenda à Constituição, porque o povo votou, deliberou que era o presidencialismo diretamente. Isso é o poder constituinte originário, e o poder constituinte derivado que tem capacidade de reforma não pode colidir com uma decisão do poder constituinte originário, a não ser um outro plebiscito. Isto dito, a gente precisa entender que o sistema bicameral ele tem uma característica. Qual é a característica? A Câmara dos Deputados representa o povo. Presta atenção. A Câmara dos Deputados representa o povo. E o Senado não representa, apesar de eleito pelo povo, não representa diretamente o povo, representa os estados. E nós copiamos essa institucionalidade, como o presidencialismo, dos americanos.
Então, o que é que acontece nos Estados Unidos? Houve uma brutal guerra da secessão, o Sul sublevou-se contra a abolição da escravidão, que usava muito mão de obra escrava nos Uruguai do Sul, e para cicatrizar o tecido nacional americano e reunificar, criou-se essa ficção, em que a Câmara representa o povo e o Senado representa, pouco importa o tamanho dos estados, seja geograficamente, territorialmente ou populacionalmente, a ficção é de que os estados são iguais. Por isso, não interessa se o Acre tem este milhão ou aquele milhão, se Rondônia tem este ou aquele milhão, eles têm todos por igual 3 senadores. Por quê? Porque é uma ficção de que a federação se unifica na Câmara Revisora. Isso é um anacronismo absurdo. Devia ser pura e simplesmente fechado, embora esteja falando aqui o acadêmico e não o político, porque eu sou eventualmente candidato a presidente da República, não vou propor o fechamento do Senado, não está no meu arco de preocupações mais urgentes. Mas, só para corrigir um pouco o argumento, né? Sob o ponto de vista do voto popular, também há uma distorção. Mas qual é a distorção? É que nós começamos a fazer uma conta de que o mínimo de representação, pouco importa o tamanho do Estado, é de 8. Então, o menor Estado brasileiro tem direito a eleger 8 deputados federais. E o máximo é de 70 e poucos. Então, há uma distorção em que a proporção, né, de um Estado para eleger 8 não precisava ser assim. Tem a minha assinatura de um projeto de emenda à Constituição que traz a Câmara para metade do número que é. Diz quando é que isso vai ser votado. Vamos ter clareza, nunca. Certo? Mas eu fui deputado federal e assinei, co-assinei com o Clodovil, né, que era o meu amigo e tal, nós assinamos uma emenda à Constituição revogando, quer dizer, derrubando o tamanho da Câmara para metade. Então, ao invés de ter 513 deputados, tivemos 257 deputados. Isso não vai passar nunca. Pronto, isso aqui é a segunda parte da pergunta. Eu tenho pensado muito, e de vez em quando eu durmo muito bem, boto a cabeça para o travesseiro e durmo, porque por 38 anos de vida pública, eu nunca respondi a um inquérito, nem sequer para ser absolvido. Quem não faz da política meio de vida, acha muito bom ganhar a eleição, mas se perder também, sabe, do jeito que as coisas estão aí, Deus terá sido Deus que disse para mim que não era para mim isso e está tudo certo. Eu quero não me omitir e cumprir meu dever. Mas eu estudo muito como é que a gente pode atenuar uma lógica de impasse que é derivada do presidencialismo. E é uma obviedade, não depende do Ciro, do Lula, do Fernando Henrique, ou do Collor, nem de ninguém. É basicamente o seguinte: no presidencialismo, um órgão detém o monopólio do desenho institucional do país e não tem nenhuma responsabilidade com a sustentabilidade disso. Então eu fui deputado federal, um belo dia, a minha legislatura votou a revogação da CPMF. Eu não estou dizendo que a CPMF é boa nem que é ruim, mas um belo dia, deu um dum-dum lá e revogaram, tiraram 70 bilhões da arrecadação do governo sem mexer no orçamento. 4 ou 5 dias depois, úteis, votaram a regulamentação da emenda 29, que obriga o governo a gastar quase 70 bilhões a mais em saúde. É justo que aumente o dinheiro para a saúde? Eu também acho. Agora fecha essa conta. No orçamento americano, que tem o dólar, você tira 70 bilhões de arrecadação e aumenta 70 bilhões a despesa. Fecha essa conta, dá 140 bilhões. Percebe? Esse órgão aí não é nada responsável por isso. Fez a graça do lobby da Fiesp num dia, fez a graça do lobby dos hospitais no outro dia, e assim caminha a humanidade. E o executivo é que é o encarregado da sanidade dos negócios do Estado, do equilíbrio fiscal. Então essa lógica de impasse está desenhada. Por favor, então não se assustem, porque se um dia chegar lá, ou qualquer outro que chegar, vai encontrar essa lógica de impasse. Como é que a gente resolve isso? Eu proponho 4 providências, todas em linha com o meu estudo aprofundado, né, do que fazer se toca para mim essa gravíssima e honrosa tarefa de servir ao Brasil como seu presidente. Então, primeira providência: propor com o máximo de explicitude o que você pensa fazer, evitando o caudilismo do deixa que eu chuto. Essa história que é muito nossa, da gente ter preguiça de pensar, o político tem que falar só coisa que o povo gosta de ouvir, e a gente gosta muito de ouvir só simpatia, e fica ali, cara, todo mundo igual. Vocês já repararam que todo político é a favor de educação, saúde, moradia, emprego e segurança?
nesta ordem, tudo isso é marketagem. E ninguém passa adiante e dizer, eu vou gastar tanto, eu vou tirar de tanto, vou cobrar imposto ali. Ninguém fala. E isso nós precisamos mudar no Brasil. Então, propor com o máximo de clareza possível as ideias básicas do que você pretende. De maneira que o povo, aí você vai ser muito criticado. Então, eu estou prometendo aqui que vou expropriar os campos de petróleo. Vem bala muita. E não é assim, eu vou atacar o Ciro porque ele disse que vai expropriar os campos de petróleo. Ah, se fosse. É não. Vai lá porque o cara é doidão, porque o cara é agressivo, porque o cara 16 anos atrás fez uma piada machista de péssimo gosto. Não interessa que já tenha pedido desculpa. 16 anos atrás, eu repliquei uma piada machista e extremo mau gosto. Até hoje eu sou obrigado a me explicar, porque não pode dizer que eu sou ladrão, não pode dizer que eu sou incompetente, porque fui o governador mais popular, o prefeito mais popular, o ministro mais popular, entreguei todas as missões que eu recebi. Então, propor com clareza o que você pretende fazer, de maneira que o povo, depois que vê o candidato esculhambado, vota assim mesmo. Aí você chega muito forte. O hiato diminui muito, porque é respeitada a vontade popular no primeiro momento. Segundo argumento tem a ver com isso. 100% dos presidentes da República eleitos no Brasil, do Dutra para cá, se elegeram com minoria no Congresso. Nenhum teve maioria no Congresso orgânica do seu partido ou de sua coligação. E todos tiveram de 6 meses a 1 ano a capacidade de propor e conseguir o que quiseram. O exemplo mais caricato é o Collor. Fez o sequestro da poupança do povo por medida provisória. O judiciário nunca deu bola, o Congresso aprovou com casca e tudo, e o mesmo Congresso que pouco tempo depois fez o impeachment dele. Por quê? Porque ele estava acabando de chegar com a onda popular em favor dele. Então tem que propor tudo em 6 meses. Terceiro, negociar. Só que negociar não pode ser varejo, como estão fazendo. Esse é o engano. Você tem que negociar, respeitar os deputados, os senadores, tratar com eles, dialogar, mas você tem que procurar uma negociação de atacado. E em toda tragédia tem um lado bom. O Brasil está com o Pacto Federativo hoje rasgado. Tem 17 estados quebrados no Brasil. Olha aqui, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, para começar. Então você tem um pacto federativo dilacerado que predispõe, vulnera o conjunto de atacado de você fazer uma negociação de um novo desenho fiscal para o país, em troca de consolidar o passivo dos estados, de reestruturar suas dívidas, melhorar a distribuição para os prefeitos, para os estados, etc, etc. Está madurinho para fazer para quem conhece o assunto. E quarto, se em 6 meses, com essa negociação toda, com a força moral de ter proposto o que prometeu que ia fazer, ainda assim persistiu em impasse, está na hora de tirar o que está escrito na Constituição para a prática, levar as reformas a plebiscito e referendo popular diretamente, com o apoio do Congresso. Considerando o nosso horário adiantado, na hora exatamente, Valdecir, a última pergunta, por favor. Está tão bonzinho. Boa noite, professor. Muito obrigada pela sua palestra. Bom, eu gostaria de tocar num ponto que o senhor até levantou, que é a questão da Eletrobras, né? No caso aqui de Xanxerê, nós temos a Eletrosul, que é um dos braços, uma das empresas da Eletrobras, e a gente percebe que os diversos países conservam as suas estatais energéticas, né? O Brasil pretende vender a sua estatal energética. O capital estrangeiro. Exatamente. E a votação, ela está para acontecer da noite para o dia, às pressas, sem a população saber o que significa isso, o quanto vai onerar cada casa, cada consumidor. Então, o que eu gostaria de lhe perguntar nesse primeiro momento é, caso aconteça a venda da Eletrobras, e caso o senhor seja presidente, como reverter? Ou caso outro presidente venha a ser eleito, qual seria a possibilidade dele reverter isso? E uma outra questão, que eu sei que está adiantada a hora, mas eu não posso deixar de perguntar, nós temos aqui na nossa região a Universidade Federal da Fronteira Sul, que foi um ganho de muita luta, né? Nosso reitor está aqui, enfim, de toda a população, né, dessa região oeste de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, do Paraná, que é uma região que infelizmente não tinha como enviar os seus filhos de agricultores, para universidades federais nas capitais.
Então, como a gente vem vendo o sucateamento das universidades públicas, a redução do recurso enviado a essas universidades, neste período, como é que a gente vai reverter isso futuramente? Porque vai ficar uma lacuna, né? Uma lacuna de falta de investimento no laboratório para poder gerar essas pesquisas em remédios, enfim. Eu sou antropóloga e eu fico sempre me questionando sobre isso, né? O que os presidenciáveis podem fazer com relação a recuperar a nossa educação pública? Obrigado, professora. Toda pergunta inteligente, nós que somos professores sabemos, traz em si a semente da resposta. E é bem o caso das suas duas questões. Eu vou só aclarar um pouco, porque eu estou muito angustiado com isso, com a falta de pudor com que estão avançando, aproveitando um momento de grande apatia, de revolta, de indignação, de descrença do nosso povo na linguagem da política. Eu sinto isso e acho que o povo tem 1000 razões, mas eu tenho tentado dizer, como gravei hoje ainda aqui em Xanxerê, comercial, quer dizer, meu irmão, você está zangado com a política, eu lhe dou toda a razão, mas deixe meu coração de falar, eu precisei falar isso, deixe meu coração dizer, fora da política não tem solução para nada. Se você está aborrecido com a política, mude a política, mas não existe um software, um robô, né, um algoritmo que resolva as equações comunitárias fora da política. Infelizmente, nós não conseguimos desenvolver, ou felizmente, e a gente, se está zangado com a política, tem que ocupá-la. Senão a canalha toma conta, que é o que está acontecendo. Né? Por isso eu volto, depois de... preparei uma nova geração do Ceará que está bombando. 77 das 100 melhores escolas públicas do Brasil, de nível básico, de educação básica, estão no Ceará. O melhor IDEB do Brasil é a minha cidade, Sobral, que é uma cidade do semiárido, um estado muito pobre. Então eu tenho muita alegria assim, de ter cumprido a minha tarefa com a minha comunidade, preparei uma nova geração e saí. Tive um filho, enfim, virei escritor, acadêmico, viajando, dar palestra em Pequim, palestra em Londres, palestra aqui, isso é uma coisa legal, agradável, você fica um dia antes, fica 2 dias depois, toma umas cachaças de nome estrambótico por aí afora e tal, só que essa não é minha vocação. Aconteceu o golpe, me demiti, um salário gigantesco, eu me odeio, e estou aqui agarrado, rodando o país, falando angustiadamente para os jovens, sabendo que minhas palavras muitas vezes são ouvidas com um filtro de descrença, de desconfiança, mas eu tenho procurado pôr todo o meu coração nisso. Então, no caso da Eletrobras, o que é que eu acho que nós, candidatos, todos devíamos fazer? Introduzir uma segurança política nesse leilão. Se a gente, todo mundo, anunciasse o que eu tenho anunciado, que não faça, porque vai ter uma eleição, e se houver, nós vamos desfazer. A gente simplesmente desfaz o leilão. Porque os agentes econômicos estrangeiros estão vendo a instabilidade. Vamos supor que ninguém está falando, estou falando sozinho. Sozinho. Pelo contrário. Tem gente que acha que tem que privatizar tudo, está falando isso e tal. E quando a gente privatiza um sistema hidráulico de geração de energia, você está entregando ao capital estrangeiro, que nenhuma nação do mundo faz, a gestão do seu regime de águas. Para vocês, onde a água sobra, até pode não ser tão dramático, mas imagina eu que venho do Nordeste, em que o Ceará não tem nenhum rio perene, nenhumzinho sequer, nenhum rio perene. Nós dependemos de transferência de água, de bacias, de barragens, que nós construímos a duras penas, e agora quero entregar para um chinês, e eu vou ter que negociar com o chinês, e o chinês sabe que água é energia. Então, se eu tenho o governo brasileiro mandando nisso, eu posso ponderar se o mais relevante nesse momento de crise é água ou energia, porque energia, de uma vez falou que estocagem de vento foi objeto de uma gozação imensa, mas é porque a energia eólica, o grande problema dela é que ela entra direto na distribuição. E há todo um esforço tecnológico de tentar construir capacitores que guardem a energia do vento. Ela entendeu mal e falou. No caso de hidráulica, isso já existe. Então, uma grande barragem cheia, você pode chamar aquilo de energia. Porque ligou a turbina, a água passa, você sabe quanto megawatt tem naquela água. Então, é a mesma coisa, água e energia. Então, e a gente tem esse trade-off. Então, tem uma brutal seca, você precisa usar para abastecimento humano de Fortaleza, de Campina Grande. E não tem água, não tem nenhum rio perene. Nós precisamos da água do São Francisco, e de repente a chefe, que é da Eletrobras, vai ser entregue para um chinês e a decisão vai ser tomada em Xangai. Não vou aceitar, aí eu vou para o cacete, não quero nem saber, ainda como militante brasileiro. Mas se fizer,
Isto tudo pela lei brasileira é concessão. E sendo concessão, você pode sempre tomar de volta. Por qualquer razão, mas basicamente por segurança hídrica, você pode tomar de volta, naturalmente com o grave ônus de indenizar o dinheiro que botaram em dentro. De novo, é a geladeira sendo vendida para pagar a farra do gasto maior do que a arrecadação. Pronto? Tem mais umazinha? Vamos, Marlon. Pula aí sem microfone mesmo que eu estou lhe ouvindo. Assim, ó, a questão da reforma da Previdência. Sim. Durante o sonho de muita gente querendo se aposentar aí. Como é que essa coisa vai? Relaxa, essa batalha nós ganhamos. Certo? Porém, ó o chato. Nós precisamos, nesse debate generoso, fraterno, sem dono da verdade, colocar em discussão a Previdência brasileira. Por quê? Porque nós envelhecemos, estamos envelhecendo como sociedade. E o regime que nós temos de Previdência é o chamado regime de repartição. Então a gente precisa conversar com a população com seriedade, não precisa ser em cima da perna. 6 meses, 1 ano, dá para a gente discutir, para todo mundo ficar tranquilo e a gente achar um caminho. Mas basicamente o problema é o seguinte: quando nós montamos o regime, nós éramos muito jovens no país. Então tínhamos 6 brasileiros ocupados, trabalhando por muito tempo, pagando um tantinho, para financiar o aposento de um brasileiro que não inteirava 60 anos na expectativa de vida. Com o tempo, isso mudou. E hoje nós temos 1,6 estatística, né? 1,6 brasileiros, ou seja, menos de 2 brasileiros trabalhando, com carteira assinada, porque a informalidade também não contribui, para pagar o aposento de um brasileiro cuja expectativa de vida subiu para 73 anos. Essa conta não fecha. Ainda não tem 10, por quê? Porque isso não aconteceu do dia para a noite. Né? Você vai envelhecendo, tem 1 ano, tem 2, tem 10, tem 5, tem 15, nós estamos perdendo o tempo, porque quanto mais cedo a gente fizesse a equação, menos trauma, menos sofrimento a transição teria. Ainda temos 10 anos para resolver, mas aí a janela fecha, demográfica fecha, nós vamos ter 1 para 1 e quebra o sistema. Mas não é agora, não é 10 anos. Então o que criou-se? Um monte de penduricalho para ir resolvendo. Aumentaram a contribuição do trabalhador, aumentaram a contribuição do patrão, aumentaram a contribuição do governo, criaram a contribuição social sobre o lucro líquido, criaram a PIS, criaram o COFINS, criaram a receita de loteria. Para bem lhe dizer, deve ser umas 15 fontes de receita que foram criando os penduricalhos, e essa é uma cesta cuja grana toda junta paga a Seguridade Social. No ano 17, essa cesta de grana, criada para financiar a Seguridade Social, pagou a conta toda e sobraram 28 bilhões de reais. Portanto, não quebrou ainda, mas vai quebrar. E aí, como é que o governo tem coragem de dizer que teve um déficit de 180 bilhões? Eu explico comigo. Mal tomou posse no impeachment, sem conversar com ninguém, o governo propôs uma emenda à Constituição ali nos primeiros dias, quando a gente estava discutindo, propôs uma emenda à Constituição com o nome de DRU, que eu gosto também para o povo não entender. O nome DRU quer dizer Desvinculação de Receitas da União. E aí essa emenda diz o seguinte: sabe essa montanha de dinheiro que foi criada para pagar a Previdência? 1/3 agora eu vou capar para botar no saco sem fundo da dívida, do juro dos bancos. E aí sim apresenta o déficit. Então tiraram 1/3 do dinheiro da Previdência e botaram para os banqueiros, que é quem manda do país, leva 51% do orçamento brasileiro. Então com a DRU o buraco apareceu. Então nós precisamos, o próximo presidente tem que chamar o povo e fazer a primeira grande pergunta: povo brasileiro, você quer deixar para o seu filho e neto uma poupança ou uma dívida? Essa é a questão que nós vamos discutir na reforma da Previdência. Se, como eu acredito, conhecendo como eu conheço o povo brasileiro, a resposta vier uns 70% dizendo quero deixar para o meu filho uma poupança, aí nós conversamos. E aí tem por onde andar. Por exemplo, eu, para não falar mal de ninguém, tinha direito a 3 aposentadorias aos 36 anos de idade. Ex-governador, ex-prefeito e ex-deputado. A soma das 3 aposentadorias me daria 82 mil reais por mês. E eu, zangadinho que sou, falo mal de todo mundo, nunca aceitei receber essa peça para poder ter moral para estar aqui e sair com respeito de todo mundo. Mas essa lei vale para todo mundo. Eu só estou contando isso, senão eu estava pagando essa palma. Eu só estou contando isso para ter moral, para dizer o que eu digo da reforma estúpida que eles propuseram. E não mexer em nada disso. Procurador, juiz político,
algumas carreiras de Estado, não sei o que e tal, são 2% dos beneficiários, levam quase 1/3 de tudo que a Previdência paga. Não mexer em nada disso. Ok? Muito obrigado a todos pela atenção, muito obrigado.